Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que tem como tema hoje a política na cidade de Santos. E sobre isso a gente conversa com o vereador do PSDB, Ademir Pestana. Boa noite, vereador, bem-vindo. Boa noite, eu agradeço o convite e poder participar do programa Notícias e Debates. Gostaria que a gente começasse o nosso bate-papo sobre a política na cidade de Santos, mas eu gostaria de começar sobre um assunto bastante polêmico dos últimos dias, que foi a saída do vereador Kenny, professor Kenny, do PSDB, migrou para o PP. É o vereador mais votado, com 24.765 votos, e ele agora foi para o PP, onde deve concorrer a deputado estadual. Como integrante do PSDB, como é que o senhor pode explicar o motivo do partido PSDB ingressar no TRE para reivindicar a cadeira do professor na Câmara? Bom, o partido não tinha outra alternativa, né? A alternativa do partido, mediante a carta que ele encaminhou à executiva do PSDB, não restava ao partido entrar na justiça fazendo valer o seu direito, né? Porque não existe janela para vereadores, né? O que o vereador está fazendo é uma infidelidade partidária. Portanto, o partido ingressou pedindo a cadeira, naturalmente. O partido não poderia se comportar de uma outra maneira. E a carta encaminhada à executiva não responde à verdade, né? Então, o vereador provocou uma situação, né, dizendo que estava insatisfeito com o partido, quando na realidade isso não aconteceu. Nós mesmos, os vereadores, né, que somos em 8 com o vereador Kenny, nós tínhamos feito uma reunião de bancada, que o líder de bancada é o vereador Boquinha, e isso ficou determinado que nenhum vereador, né, porque nós temos entre esses 8 vereadores, 2 suplentes que preenchem a vaga tanto do vereador Sadal, que foi ser secretário de esporte, como do vereador Cacá, que foi ser secretário de gestão. Então, nessa reunião, nós saímos dizendo que não iríamos, nenhum dos 2 vereadores iriam provocar e pedir a cadeira do vereador. Então, isso já estava determinado pela bancada. Então, quando ele ingressou com a carta, né, dizendo que foi ofendido pela bancada, né, que eu o pressionava para votar junto com o prefeito, isso são inverdades que provocou... Entre aspas, ele até fala isso, que ele percebeu clara tentativa de sabotagem do meu mandato e da minha reputação. Isso incomodou todos, nós somos amigos do vereador Kenny. O vereador Kenny não precisa disso. Por onde ele passa, né, ele derrama votos, tanto é que teve 24 mil votos. Eu acho que o vereador Kenny poderia ter se desligado e em janeiro ele estaria eleito deputado estadual, que com toda certeza será eleito, né? Porque até as próprias pesquisas acompanham isso. Então, nós nos portamos dessa maneira, né? Ele é amigo, mas a gente tem que seguir os estatutos, né? E responder à altura, porque aí ele passou não só a atingir a executiva do partido, mas também os vereadores de uma forma que todos não gostaram e se manifestaram na própria Câmara Municipal. A decisão do TRE deve sair nos próximos dias? Olha, eu não conversei com o advogado que encaminhou pelo partido, mas parece que há 60 dias nós já temos a primeira decisão com relação a isso, né? É meio sumário isso agora, né? Já tem jurisprudência, já tem alguns encaminhamentos mais rápidos, mas eu não tenho, não posso te precisar com relação a isso. Vereador, vamos falar agora sobre a questão dos aplicativos. A gente sabe que esse é um assunto bastante polêmico. Como é que o senhor vê a atuação de Uber, Cabify, 99? Um avanço, né? É um avanço. A tecnologia está aí, ela avança. E às vezes a gente não consegue nem deter, nem organizar, né? Ela aparece primeiro para a gente organizar depois. Parece os americanos, né? Que não se preocupam assim com o meio ambiente de momento, né? Eles fazem para depois pensar. E os aplicativos vieram desta maneira, né? Eu, de alguma maneira, eu acabei ajudando, porque eu questionava a ilegalidade, porque existia uma ilegalidade, né? Em 2015, o senhor foi autor de uma lei, né, que proibia pela ilegalidade. Tanto é que foi feita uma lei federal e agora essa lei federal os municípios têm que contemplar essa lei
e colocar em prática. Ainda ontem houve uma reunião lá com o secretário, o Rogério, sobre esse decreto do prefeito com relação a isso. Mas, de alguma maneira, eu ajudei a legalizar os aplicativos, né, voltando pela ilegalidade. Eu, como homem público e vereador da cidade, a gente tem que legislar pela legalidade, e foi o que eu fiz, né? Agora tem a legalidade, então a gente tem que ajudar a que isso se torne um mecanismo, né, um equipamento para a população que facilite a vida de todos. Agora, em 2015, quando ainda estava no processo de implementação, as pessoas ainda julgavam a questão se era justo ou injusto em relação aos taxistas a utilização do Uber e a forma como ele era colocado. O seu posicionamento mudou em relação a 2015? Não. Ou era estritamente em relação à legislação? Era estritamente com a legislação. Veja só, eu não poderia vender alguma coisa mais barata, oferecer alguma coisa mais barata. É a mesma coisa você importar um produto, né, e não recolher os impostos, né? Então há uma desvantagem, você tem uma categoria legalizada e outra não. É por isso que eu falo, como homem público, você tem que falar, tem que abordar e trazer isso para a realidade. Então é uma forma de concorrer desleal. Então era nisso que a gente abordava, né? Tinha vereadores como o Augusto, que pensa o contrário, né? Mas a coisa chegou a isso. E eu, de alguma maneira, eu contribuí para que essa lei surgisse e legalizasse agora os aplicativos, né? Os próprios taxistas estão criando um novo aplicativo, interessante, achei muito interessante, quer dizer, trazendo para a modernidade. Eu acho que vai ter um ajuste de mercado aí, né? E vai disputar e os mais competentes ficarão. É assim que o mercado se comporta e cabe a nós, legisladores, né, procurar fazer a lei para adequar, para que as coisas sejam mais justas, mais ordenadas, né, para que não seja de uma maneira que o governo não tinha controle. Veja bem, se você, na época que não tem a legalidade, você pegasse um Uber e sofresse um acidente, mesmo que ele tivesse um seguro, ele não pagaria sobre isso, porque ele estaria usando indevidamente aquele carro para transporte individual de pessoas, né? Quando aquele carro, né, era um carro particular. Então, as pessoas corriam algum tipo de riscos também, né? Então, era nesse aspecto que a gente abordava, né? Mas a gente também sentia a necessidade do pessoal que usa o aplicativo, que trabalha com o aplicativo, a necessidade de trabalhar, né? Tem que ter algum sustento. Num equilíbrio, né? Ainda mais nesse momento de crise, onde todas as profissões estão se readequando, né? Não é só a questão dos taxistas, a gente vê grande parte das profissões tendo que se moldar à situação que o Brasil, nosso país, está vivendo, né? Então exige criatividade e exige justiça também, né? Não tem dúvida. Então a gente vive esses momentos aí, mas parece que a coisa agora se acertou. O município de Santos, ontem o prefeito, junto com o Rogério, já deve sair esse decreto logo, né, regularizando, quase de acordo com o que o governo federal aprovou, com algumas características da cidade. Então vai ser, acho que aí, bom para todos, né, e buscar aí qualidade, né, os taxistas vão ter que oferecer melhor, mais conforto, mudar os comportamentos, refletir sobre isso, né, o Uber e outros aplicativos já foram melhores também, né? Já não tem aquela... Caindo um pouco, caindo né? um pouco, enfim, essa coisa está se ajustando. Mas o importante é que agora temos a legalidade. Se tem a legalidade, eu vou defender todos. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política na cidade de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é política na cidade de Santos e a gente conversa com o vereador Ademir Pestana. Vereador, o senhor é líder do governo, PSDB, né? Como é que o senhor vê essa segunda gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa? A gente vê uma gestão propositiva dentro de tudo aquilo que o Paulo tinha prometido para a cidade, né? Mas entre você planejar e realizar, há um espaço muito grande, né? Hoje, para você até fazer uma obra, você tem que licitar, você tem que saber se os donos das empresas
que estão ganhando essa licitação, ou estão participando, são pessoas idôneas, né? A lei da transparência, enfim, é uma dificuldade muito grande até você conseguir ter tudo aprovado para se fazer o projeto. Aí, em cima disso, você vem uma crise nacional, né? Que ocorreu no primeiro mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Alguns projetos que precisavam ser revistos, né? Como o Santos Alegra Centro é um desse, o problema das enchentes aqui da Zona Noroeste também, precisavam ser revistos com relação àquilo que foi planejado, alguns erros, alguns acertos, né? E isso causa uma certa inquietação às pessoas, principalmente as pessoas dessa região, né? Que não suportam mais as enchentes, que querem uma melhoria de vida. E tinha uma esperança já que isso ocorresse mais rapidamente. Mas isso não foi abandonado, isso continua firme. Você vê que antes mesmo do governador Alckmin sair se desligar do governo, ele veio a Santos, né, e deixou já empenhadas as verbas para continuação do VLT, que vai até o Valongo. Isso é uma obra que deve levar uns 3 anos, uma obra que vai se gastar quase 300 milhões, né, que vai vir para Santos. Isso tem dinheiro do governo do estado, do governo federal e um pouco do governo municipal também. Assim foi possível planejar para que isso se torne uma realidade. E também a entrada da cidade. Só que a parte de drenagem, né, toda essa parte de drenagem, quem tem que fazer é o próprio município, que foi a Caixa Econômica Federal e conseguiu verbas para isso, para resolver o problema da entrada da cidade. Mas cai uma chuva, eu também, se fosse morador ali, eu também reclamaria da mesma maneira. É uma forma de empurrar os vereadores, de empurrar o prefeito. Então a gente vê isso com muita seriedade. Todos os vereadores, como tem uma chuva forte na cidade, ficam muito preocupados, e o prefeito também, você pode ter certeza. Agora, esse é um problema, vereador, que já aconteceu na primeira gestão dele. Já aconteceu. Né? Agora, se a gente for comparar a primeira gestão de Paulo Alexandre com a segunda gestão, como é que o senhor vê que a população encara isso? Será que teve uma queda na aprovação, no índice de aprovação? Eu acho que até pode ter acontecido isso, mas o prefeito Paulo Alexandre é uma pessoa sincera, corajosa. Ele não se preocupou muito com o índice de popularidade dele. Ele está certo e convicto que quando ele terminar esses outros 4 anos, todas as obras, não terão uma das obras que não estejam completas, né? Principalmente na saúde, né? O que era saúde anteriormente, o que vai ser daqui a 4 anos, vai ter uma diferença muito grande. E só o tempo vai falar sobre isso e vai mostrar para a população que o prefeito estava no caminho certo. Agora nós já vamos ter o aumento aí do IPTU, né? Que isso se iniciou num trabalho prefeito Beto Mansur, há 20 anos atrás, só agora virou uma realidade, que é essa arrecadação que deve aumentar em 30 até 40 milhões. Nós temos aí também Esse aumento do IPTU que o senhor está falando é por conta do Porto? Por causa do Porto, okay. Mas se iniciou lá no governo do Beto Mansur, né? E agora virou uma realidade. Mas você vê só 20 anos que um prefeito tentou essa medida e só aconteceu agora. As coisas são muito lentas para acontecer e a população fica inquieta, né? O que é a população? A população quer ser feliz, né? Para ser feliz ela quer respostas rápidas, né? Ela quer ter segurança, quer ter colégio para os seus filhos, e aqueles que não têm um plano de saúde querem ir ao hospital e querem ser atendidas. Mas isso são exatamente essas propostas que todos os governantes dão em época de campanha. Né? Exatamente isso, da saúde, da segurança, dar condições para as pessoas, e é por isso que a população acaba cobrando. E uma das cobranças da população, queria voltar naquele assunto que o senhor iniciou, que é a questão das enchentes e do alagamento. Sim. A gente sabe que o município está trabalhando, o governo do estado também, né? A entrada da cidade é um ponto crítico também em relação a isso. Agora, existe uma solução, e em quanto tempo essa solução aconteceria? Dá para se dizer isso? Olha, eu sei que da entrada da cidade, né, pelo que eu participei, escutei dos técnicos, enfim, todo o planejamento,
Isso deve ocorrer aí no máximo até 3 anos e resolver até o problema das enchentes, né? Que receberão um sistema de drenagem totalmente novo, né? Vai ter bombas elevatórias que quando a maré estiver alta, ela joga a água para um outro lado, para que não fique represado. Isso seria assim mais a equipe de obras e engenheiros que poderiam falar para você de uma forma tecnicamente melhor. Então isso está dentro da vontade do prefeito, né, de resolver esse problema em 3 anos. Mas problema de microdrenagem aqui na Zona Noroeste já está sendo feito, e outros também, como o Rio Furado, o seu leito foi já aprofundado em mais 3 metros. Quer dizer, tem várias ações sendo feitas, mas ainda não são suficientes. Mas eu acho que a entrada da cidade e o VLT, em 3 anos, essas obras estarão prontas. Ok, no próximo bloco a gente fala sobre saúde. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o vereador Ademir Pestana. Vereador, eu queria abrir esse bloco agora falando sobre a questão da saúde. O senhor é presidente do Hospital Beneficência Portuguesa, também muito ligado à saúde. O que o senhor pode falar da situação na saúde no nosso município, na cidade de Santos e na nossa região? Até foi bom você colocar, a gente estava falando anteriormente sobre os projetos, né, do prefeito, mas só na saúde o prefeito Paulo Alexandre, logo que assumiu como prefeito, ele aumentou em 64 leitos SUS e mais 9 leitos de CTI e mais alguns novos serviços para o município. Nós fizemos junto com a Prefeitura de Santos o Meta 30, né? Porque em São Paulo se chamou Corujão da Saúde, lá pelo João Dória, e aqui foi Meta 30, mas já existia um pensamento de usar essa ociosidade dentro dos hospitais, principalmente os filantrópicos que atendem SUS, para que se fizesse esses exames. Então eu fui ao secretário Fábio Ferraz, ao prefeito, e a gente projetou esse Meta 30, né, com uma outra denominação, e fizemos só lá na Beneficência 5.662 exames, pequenos exames como eletro, um ultrassom, exames que precisavam ser feitos para que aquelas pessoas pudessem dar continuidade ao seu tratamento, né? E ainda hoje nós estamos no mutirão da catarata também, né? No mutirão da catarata, esse eu também faço parte, porque acabei repassando a minha verba de vereador, porque cada vereador tem direito a R$580 mil, né? E ele pode pegar esses recursos e aplicar na saúde, na educação, numa instituição, num projeto, num asfaltamento de rua, ele pode fazer esse encaminhamento. Eu peguei o meu e encaminhei para cirurgia de catarata, porque nós tínhamos ali, aqui em Santos, quase 2.000 pessoas esperando na fila de espera para isso. E estamos fazendo aí, já chegamos mais de 1.000 aí. Então, tem ações que vêm decorrendo na área da saúde com muita qualidade. Se você vê esse atendimento dessas pessoas, se ela chegar com o cartão do plano de saúde, ou se chegar pela prefeitura SUS, o atendimento é igual, é o mesmo médico, é o mesmo equipamento, é a mesma qualidade. Então isso é muito dignificante. E o prefeito sempre se preocupou com isso. Se não for para atender com qualidade, é melhor não atender. Isso o próprio prefeito. Mas voltando a sua primeira pergunta, você podia repetir para mim, por favor? Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da demanda, né? Da sobrecarga, às vezes, também. A gente sabe que a cidade de Santos, ela é um ícone na metrópole, né? Acaba vindo todo mundo para Santos para ser atendido. Como é que o senhor vê a questão da UPA Central, se todas essas regiões estão sobrecarregadas? Sim, a demanda, né, é grande, né? Principalmente com essa época de crise. Você acabou diminuindo o número de pessoas que tinham planos de saúde na nossa região, caíram aí quase mais de 30 mil pessoas. Isso vai para a rede pública, então aumenta essa demanda. O que eu vejo na saúde, eu acho que a única maneira da gente buscar uns números e buscar uma solução definitiva seria um planejamento da saúde em toda a região, né? Não ver diferente.
por exemplo, quem vai fazer o quê na saúde e na região, né? Quem vai fazer cardiologia? Santa Casa faria cardiologia. Separar, né? Separar. Quem vai fazer oncologia? A Beneficência vai fazer oncologia. Quem que vai fazer trauma? Fazer a Santa Casa, ou a própria Beneficência. Enfim, a hora que você colocasse dessa maneira, o que ia acontecer? Isso na minha opinião, né? Porque quem faz mais, faz melhor e faz com melhor qualidade e traz novas tecnologias, né? Então você forma grandes equipes, você evolui e aí você consegue trazer economia. Porque às vezes você tem um paciente que, vamos supor, caiu e quebrou o fêmur, idoso. E às vezes ele fica uma semana esperando o momento da cirurgia, da prótese que vai ser colocada, né? Isso teria que ser um atendimento muito rápido, né? Para que o idoso já é debilitado, né? Sim. Se ele ficar no leito, a probabilidade dele pegar até uma infecção ou uma pneumonia é muito grande. Então, quanto mais você agir mais rapidamente, a cura é maior. Sendo a cura mais rápida, você traz economia. Então, você tem que pensar ao contrário. É a mesma coisa, a pessoa que infartou, ela tem que ser atendida rapidamente, porque depois também não adianta, você acaba não recuperando. Hoje o município tem dinheiro para agir dessa forma? Isso não tem, as verbas são poucas ainda. Por exemplo, de 2,5 bilhões a verba de Santos, 633 milhões, não estou te dando o número preciso, é o dinheiro da saúde. Desse dinheiro, praticamente 80% é para pagar só mão de obra. Então fica 200 milhões, pouco menos que isso, é onde você tem que comprar equipamentos, manter os hospitais, comprar medicação. Aí você tem que receber uma parte do governo do estado, né, que é obrigado a aplicar aí no mínimo 12%, né, e a outra do governo federal. Então, o dinheiro é curto também. Às vezes as pessoas precisam ser atendidas, mas também, às vezes, o recurso não é o suficiente. Nós temos a intervenção do Estado no município, nós temos a Rede Croix aí, que é uma troca, né? Olha, ou você atende esse, eu pego esse seu. Hoje você vê pacientes que estão nas UPAs de Santos, principalmente vascular, às vezes indo para Praia Grande, para Irmã Dulce, às vezes indo para o Santa Amaro, e pacientes de lá vindo para cá. Quer dizer, há uma intervenção maior no Estado com relação àquilo que eu acabei de falar. Sim. Eu acho que tem que ser maior, né? Acho que essa intervenção tem que ser maior e dividir, por exemplo, uma hospital como a Beneficência, como a Santa Casa, são hospitais caros de manter, porque são de média e alta complexidade. Então, um paciente que chega, por exemplo, uma intervenção, como eu falei para você, precisa de uma cirurgia, então ela faz a cirurgia, no dia seguinte ele pode ser transferido para um hospital mais barato, de baixa complexidade. Ele não precisa estar ocupando um leito num hospital caro. Então, também isso diminui o custo da saúde. Isso que eu falo, eu até gostaria, não sou médico e só sou gestor de um hospital, né? Mas eu sempre tenho falado isso ao prefeito, ao secretário. Eu acho que isso é um pensamento interessante para o município. Ok, vereador, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, um prazer muito grande estar aqui com vocês no Notícias em Debate. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.